quê? Espera aí que falta só mais um tiro. Beleza. Bem-vindo ao canal Mira e Vai, o nosso canal sobre conhecimentos de tiro esportivo. Se você ainda não é inscrito, se inscreve para ver os próximos vídeos. Se você gostou, dá aquele like. Hoje nós vamos falar sobre treinamento mental. Antes de iniciar a nossa conversa, claro, gostaria de reforçar, eu sou um ex-atirador esportivo, atiro hoje mais por hobby, e não sou um técnico profissional, não sou médico, né? O que eu passo aqui são as minhas experiências, o que eu vivi, sempre com a recomendação. Gostou do assunto? Se aprofunda, procura literatura especializada, procura profissionais que possam ir diretamente a um determinado ponto sobre itens que nós vamos abordar aqui na nossa conversa, porque realmente é um dos itens talvez mais importantes e mais, como é que eu vou explicar, difíceis de entender num primeiro momento, que o treinamento mental é algo imprescindível para a preparação de um atleta esportivo. Nossa, mas treinamento mental, o que é isso? Vão ligar coisas em mim, vão botar um monitor, tem que tomar um remédio, tem que não sei o quê. Para, não é nada disso. Não é isso, não é por aí. Entendeu? Treinamento mental é simplesmente uma série de ferramentas que você aprende para trabalhar a sua cabeça, a sua mente, para aprender e melhorar a sua performance técnica e para aprender e melhorar a maneira como você enfrenta os problemas, enfrenta a competição, enfrenta os seus medos ou descobre pensamentos que são apenas distração, eles não interessam na hora de você buscar realmente uma performance boa, uma performance vencedora. Então o treinamento mental você vai usar basicamente para visualizar e sentir na mente, sem fazer nada, o que você faz para executar um bom tiro, qualquer movimento esportivo, né? Qualquer coisa. Você visualizar isso, perceber isso, sentir isso com a maior precisão possível, né? Esse é uma parte principal. Dela nós vamos falar, talvez até em outros vídeos, né? E a outra parte tem a ver mais com a sua atitude, né? O treinamento mental, no que diz respeito à atitude, é uma coisa que parece óbvia, mas ela precisa ser treinada. Se você não treinar, você não exerce aquilo quando você precisa. Então você ter uma atitude positiva diante dos problemas, você aprender a rir de você mesmo, de repente não levar as coisas tão a sério, não se levar tão a sério, procurar ser feliz no que você faz, né? São coisas, parece que agora virou um vídeo de autoajuda, né? Mas é por aí, é isso mesmo, entendeu? Vai ter uma atitude positiva. Repete para você mesmo, né? Que esse problema não te afeta, ou você vai tentar, vai superá-lo, ou que é um grande desafio fazer as coisas dessa maneira, porque da maneira fácil eu já sei fazer. E você encontrar mecanismos para estar sempre se estimulando positivamente, né? Para não esmorecer nem um milímetro, porque por menos de um milímetro você perde uma prova de tiro. Então, essa atitude positiva ela vai sendo reforçada, você vai criando ferramentas, você vai criando mantras dentro de você. Vamos lá, eu estou bem, estou respirando bem, eu me sinto forte, né? Palavras positivas, né? E você acostuma com aquilo e vai poder empregar aquilo na hora da competição de uma maneira mais fácil.
Se você não treina, você não sabe o que fazer na competição. Aquilo na competição não é um mantra que está arraigado dentro de você. Então ele vira um esforço grande na competição e acaba virando uma distração, porque você não está treinado nessa maneira de pensar, de encarar as coisas, né? Então esse treinamento ele também se desdobra em muitas técnicas, né? Técnicas de relaxamento, procura conhecer, yoga, meditação, você aprender a relaxar mesmo, a mergulhar dentro de você mesmo, relaxar os seus músculos, né? Conhecer o seu corpo. Tudo isso é parte do treinamento mental. Não necessariamente você precisa estar no stand de tiro praticando para fazer isso. Você pode fazer isso a qualquer tempo, em qualquer horário. E aquilo vai virando um hábito na sua vida. E você vai ganhando realmente aquela atitude positiva, aquela atitude vencedora dos atletas. A gente costuma dizer aqui que você vai numa competição de alto nível, uma Olimpíada. Vamos lá, o píncaro do esporte, os Jogos Olímpicos, né? Você vai ver aqueles atiradores que estão ali, normalmente são os mesmos que ao longo de um ciclo olímpico de 4 anos, ou de 8 anos, ou até uma carreira, poxa, eu vejo sempre aquelas mesmas pessoas ali. O que as pessoas têm de mais? Eu ousaria dizer o seguinte, aquelas pessoas ali, elas têm os recursos, ok? Tem os recursos, tem a estrutura, tem a cultura, tem as facilidades, tudo isso é igual entre eles. O equipamento é igual, tudo é igual. Munição, eles têm tudo isso, toda essa parte material, eles têm. Toda a parte de estrutura para treinar bons técnicos, fisioterapeuta, psicólogo, massagista, médicos, né? Toda uma equipe por trás, todos eles têm. Então o que faz a diferença no final das contas? É a maneira como eles pensam. Não é isso? A maneira como eles pensam é que vai fazer a diferença. Então são pessoas que, claro, você vai ter um talento ou outro que tem talento para fazer isso com mais facilidade, mas o bolo todo são pessoas que treinaram e aprenderam a se posicionar mentalmente diante dos desafios que elas têm que enfrentar. Certo? Então essa é a primeira parte do treinamento mental, é a parte da sua atitude mental diante das coisas, diante dos desafios. Talvez em outros vídeos a gente desdobre isso para assuntos particulares. Eu já dei alguns toques aí em outros vídeos, né? Tá ansioso? Não fala para você que tá calmo. Relaxa os músculos. É muito mais fácil, né, de você perceber e de você ganhar o relaxamento. Isso é uma atitude mental. Você está fazendo uma coisa mentalmente, né, que vai para o físico, você conscientemente relaxa os músculos e você diminui a sua ansiedade, né? E isso se desdobra realmente, é um assunto extenso. A outra parte do treinamento mental que eu gostaria de abordar é da prática da visualização. Num primeiro momento, e no segundo momento ela chega aí na sensibilização. Você visualiza, você mergulha, a imersão é tão grande na visualização que você é capaz de sentir o que você está visualizando, né? Tanto fisicamente quanto emocionalmente, né? E aí você está treinando, né? Você está em casa fazendo isso, está na piscina, você está numa hora vaga, você está numa viagem de ônibus, está fazendo qualquer coisa que você está lá de bobeira, você pode estar treinando mentalmente e você está se preparando, visualizando uma determinada técnica, uma determinada situação, um determinado problema que você vai tentando resolver ele ali na sua cabeça. Você encontrou você mentalizando, poxa, mas e se acontecer isso? Pô, não sei o que fazer, e agora? Procura um outro atirador, procura um colega, procura um técnico, um amigo, debate sobre aquilo. Poxa, realmente eu poderia fazer assim. Porque você vai fazer isso no treino, em casa, em qualquer lugar, e não vai perder tempo, né, precioso numa competição. Competição você já tem que ter as ferramentas. Se acontecer isso, eu vou agir assim. Se acontecer aquilo, eu vou agir assado. Então, tudo que você antecipa
você tem como resolver na competição de forma expedita, rápida e que não te cause um aumento desnecessário do estresse da competição, né, que ele existe. Né? Então a visualização, basicamente, é você pensar em você atirando, por exemplo. Então você vai ficar num lugar tranquilo, relaxado, e vai pensar em como você se posiciona na linha de tiro, como você se orienta, como você empunha. Você visualiza tudo isso. Como é que eu faço? É assim. Como é que eu ponho ela no ombro? Ah, é assim. Como é que eu ponho ela na mão? É assim. Tudo na cabeça, com a maior riqueza de detalhes possível. É assim. Como é que eu faço meu approach? Que hora que eu boto o rosto? Né? Tal. E você vai perceber que você está até coordenando a sua respiração já com essa movimentação, inconscientemente. Então você está treinando toda essa coordenação também. Como é que eu boto? Eu imagino que eu estou visando perfeitamente enquadrado alça e massa. Aí eu desci a arma bem lentamente, enquadrou perfeitamente, eu acionei, follow through, 10. E um sentimento assim positivo. Esse foi um tiro bom, né? E pronto, você visualizou, mentalizou um bom tiro. E de novo, você exercita isso. Eu desafio você, faça isso em um tiro, depois em 5, depois em 10. Você vai ver como é difícil. Como é difícil. E fazer ao vivo, atirando, naturalmente que é muito mais difícil. Então você tem que exercitar isso, tem que treinar. Cansa bastante. E aí, é isso mesmo. Você tem que se exercitar, você tem que cansar, você tem que puxar a gana, né, de conseguir fazer a sua tarefa, né, com perfeição. Como é um treinamento mental, ele vai sair perfeito. Então você encarar isso não é tão simples quanto parece. Você precisa treinar. Depois você se habitua a pensar naquele procedimento todo, fazendo o 10 perfeito. Com o tempo, você vai quase que sentir. Se você estiver bem relaxado, você sente até o peso dessa arma em você. Você sente até o recuo dela, você escuta o barulho dela. E aí você começa a ter pensamentos, distrações, você pensa que a galera está atrás aplaudindo os seus 10. Aí, opa, isso é uma distração, esquece. Né? Ou que você, caramba, hoje eu vou fazer 600 pontos. Tira isso também, é uma distração. Né? Isso você tem que fazer no treino. E uma pessoa que está mais treinada disso está levando vantagem. Então, no próprio treino mental, você vai perceber que as suas distrações aparecem do mesmo jeito. E é justamente numa hora que você não está gastando munição, que você nem sequer foi ao stand, você está deitado na sua cama que você vai dormir daqui a pouco, entendeu? Ou acabou de acordar. Faz esse exercício toda vez e sempre. É o exercício do atirador para a vida dele de tiro. Visualização do que ele vai fazer. Sempre, toda vez e sempre. Sempre um tiro perfeito, muito bem dado. No começo, você ainda não conhece bem a técnica não está arraigada, você se concentra mais em fazer esse tiro, né, perfeito, imaginar ele perfeito. Né? No futuro, quanto tanto você fazer, você já vai começar a incorporar quase que a sensação física e emocional da situação para poder enfrentá-la. Né? Então eu estou fazendo um monte de 10, você vai começar a ganhar uma certa indiferença, aquele monte de 10, né? E o que importa é fazer o procedimento direito. Porque esse procedimento direito resulta num tiro direito. Um procedimento perfeito resulta num tiro perfeito. E você vai fazendo isso toda vez e sempre no treino mental. O quanto você conseguir. Começa devagar, faz uma vez, um tiro, perfeito. No outro dia faz 2, faz 5. Se você sentir que você está se distraindo muito, né, para, descansa, vai fazer outra coisa, né? Se você não, agora eu vou tirar 1 hora da minha vida, eu tenho aqui para fazer um treinamento mental. Beleza, mas se você sentir que você está se distraindo, vê lá o vídeo da concentração, mesma coisa. Para tudo, começa de novo. Você está na visualização mental, entrou um pensamento que não interessa na cabeça, para também. Mesma coisa, exatamente como se você estivesse no stand treinando. Isso aí é de um valor absolutamente fundamental
para quem quer se desenvolver no esporte, né? Se você é um atirador muito assim, não, eu vou lá no stand atirar e tal, tenta fazer de uma maneira mais tranquila e tal, mas eu também recomendo que faça. Visualize o seu tiro antes de atirar, antes de pegar na carabina ou na pistola. Vou fazer assim, aí vai e faz. Vou fazer assim, aí vai e faz. E tenha uma atitude positiva. Isso é uma lição de vida, não é uma lição só do esporte. Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.